Vai mudar um pouquinho a ordem, por quê? Para a gente começar a fazer a massa logo. Então a mama vai começar a misturar, vai fazer os ingredientes, vai botar o bolo no forno, enquanto isso a gente vai tirando dúvida, vai falando, tá bom? Ok? Porque como tem tempo, a gente... Isso. Vamos ligar o forno, tá tudo ok? Deixa o forno comigo, vai Então começando tá. aí. Olha lá, gente. Bom, nós vamos fazer aqui um bolo de churros. 0 glúten, 0 açúcar, 0 lactose. Eu e o Marcelo, a gente trabalha nessa linha, tá? O Marcelo é chefe, padeiro, depois a gente vai falar um pouquinho mais da gente para vocês. E aí eu vou começar com os ovos. Então nós vamos começar batendo os ovos, tá? Quais são os ingredientes? Ovos, óleo de coco, leite vegetal, canela. Depois a gente dá os ingredientes para vocês, mas a gente vai indicar onde está essa receita. Fermento. Para adoçar, ou você pode usar um adoçante. Aqui eu vou usar o açúcar de maçã, também da Ingredientes Online. O mix de farinha, que o Marcelo vai passar o mix, que é o mix dele que a gente usa. E farinha de amêndoas. Lembrando que todos os ingredientes são da Ingredientes Online, a maior distribuidora de granel, né? E a gente confia porque é totalmente laudada. Então, a gente só trabalha com Ingredientes Online. Tudo sem glúten, vegano, low carb. Então, eu vou começar batendo os ovos. A mama fala batendo os ovos, eu falo botando os ovos. Aí alguém fala assim, quem bota ovo é Quem galinha. bota ovo é galinha, né? Estraga a piada. Aí a gente dá uma batidinha de leve. Mas não tão de leve. Peraí que caiu uma casquinha aqui. Não. Essa é a hora de você ligar a batedeira no máximo e sujar a cozinha toda. Eu gosto de fazer, ela é toda organizada, faz tudo certinho. Eu gosto de botar farinha, voa farinha pra tudo que é lado. Só que aqui a gente não pode, né, chefe? Pode sim. Pode? Pode. Você que manda. O pessoal limpa depois. Deixa eu tirar umas coisas. Gente, eu já trouxe o mise en place pronto, então depois a gente dá as quantidades para vocês, tá? Porque a gente precisa colocar esse danado no forno. Aí eu dei uma mexida, vou parar a batedeira. Se fosse o Marcelo, jogava aqui. Mas eu não vou jogar, porque eu não vou fazer isso com o pessoal da Ingredientes Online, hein? Ó, fez sim. Falou que não ia fazer, mas fez. Ó, tá voando farinha aqui que eu tô vendo. Vou dar uma mexidinha. E aí nós vamos bater. Bater para formar aquele cremezinho. Chega aqui perto para ver aqui como é que tá o creme aqui dentro. Podem olhar, podem ver. Oi? Não, mas é importante ver o creme como é que tá agora. Oi? Deixar ele formar um cremezinho, tá? Antes de colocar o óleo de coco. Aqui, mama, foi o ovo e o adoçante. E o adoçante. Que a gente usou açúcar de maçã, mas ó, super recomendo, viu? Adoçante. Mas depois nós vamos falar desses ingredientes. Vamos, bora lá. Aí eu vou colocar o óleo de coco, tá? Já derretido. E aí, para misturar, para ser mais fácil, aqui nós temos um mix de farinha. Que daqui a pouco eu ensino. Isso, aqui eu tenho farinha de amêndoas. Eu já vou misturar tudo. Vou misturar a canela. E aí a gente fica com os secos todo misturado, só não o fermento, tá? E aí eu vou colocar... Dar uma misturadinha aqui. E já vou colocar. Vou dar uma paradinha.
Que leite é esse aqui, mama? É um leite de amêndoas. Tá bom. E aqui eu vou colocar um pouco desse mix, que eu já misturei tudo com a farinha de amêndoas e a canela. Um pouquinho de leite. Dou uma misturada. Ele é um bolo bem simples de bater. Quem não tiver batedeira pode bater na mão. E uma vantagem do bolo sem glúten, justamente por ele não ter glúten, você não precisa ter tanto cuidado com a massa. A massa ela ganha estrutura e mantém a estrutura no forno mais fácil. Então quem nunca solou um bolo antes, né? Bolo sem glúten é bem mais difícil de você solar. Então isso não significa que você não precisa ter cuidado com a massa, tem que seguir todo o processo que a mama está fazendo. Mas isso significa que você está na dúvida se o bolo assou ou não assou, não precisa ter medo de abrir o forno. Vai abrir, faz o teste do palitinho. Ah, não tá bom, deixa lá, não tem problema. Ele não vai fazer igual o bolo de trigo que vai afundar. Bateu, gente, tá pronto. Ju, a gente consegue fazer uns stories com os ingredientes para o pessoal pegar depois? Show. E aí, ó, a massa tá praticamente pronta. Chega perto, pessoal, para vocês verem a textura da massa. Depois vai falar assim, eu não vi a massa, não vi o ponto do... E aí eu vou colocar só o fermento, tá? Mais molinho, é uma massa mais... Ela é uma massa mais molinha. Tudo sem glúten tem que ser mais hidratado. Senão, faz hoje, onde ficar gostoso, amanhã vira uma pedra, você usa para matar alguém. Então, para não acontecer isso, já deixa mais molinho. Mama, como armazena? Esse aqui, esse bolo? Congelaria. Olha, esse bolo você pode deixar 3 dias fora da geladeira, em ambiente fresco. Na geladeira, até 5, 6 dias, ele fica tranquilo, desde que você armazene coberto, fechado, porque as geladeiras, elas tiram o líquido, né? Elas absorvem o líquido das receitas e pode congelar até 3 meses. E é legal congelar já fatiado, né? Sim. Que aí você vai descongelando só a fatia que você vai comer. Ou faz muffins pro lanchinho das crianças. Esse bolo é delicioso. A turma aqui da Ingredientes Online já comeu um ontem. Tava bom? Ontem não deu, não deu nem para tirar foto. E a mama tá usando forma piscina, né? Isso, é um forma piscina pequena, tá? Que apesar de ser de silicone, tá untada. Tá, eu passei um desmoldante. Peraí, pode deixar que eu trago a forma aqui, mano. Inclusive, desmoldante, a Ingredientes Online tem um desmoldante perfeito, muito bom, e é o que a gente está usando lá na confeitaria, tá? Desmoldante é uma das coisas que eu não entendo. Porque desmoldante tem glúten. O que tem no mercado, que você encontra por aí, tem glúten. Sim, do mercado tem glúten. O que a gente usa é sem glúten. Então, assim, comprar desmoldante, isso vale para tudo, né? Sim. Lê o rótulo. Exatamente. Porque às vezes você está comprando uma coisa que você acha, não tem nada a ver, eu vou comprar um batom aqui. Tem que olhar a composição. Hoje tudo tem alergênico. Não necessariamente porque alguém colocou lá, mas por contaminação. Mas principalmente porque a maioria das pessoas hoje tem alguma intolerância, alguma alergia, alguma coisa em relação ao glúten, à lactose. E aí a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? As crianças estão nascendo alérgicas. Isso aí. Né? E hoje a gente tem muito produto ruim por contaminação cruzada. Só que o que acontece? Hoje eu tenho alguém que vai refinar alguma farinha e que processou um produto com trigo. Trigo centeio, cevada, né? Esses caras têm glúten. Então acontece que a mesma máquina que processou, por exemplo, a aveia, processa o trigo. E aí você vai olhar a embalagem da aveia, está dizendo lá, contém glúten. Ou pode conter glúten, se tiver no rótulo correto. Só que a aveia não tem glúten. Só que ela ganhou o glúten porque ela foi processada, manipulada junto com o produto que tinha glúten. Então,
o que é bacana da Ingredientes Online? Que a Ingredientes Online vende produtos assim. Não necessariamente tem que comprar um pacote de 1 quilo, de 10 quilos. Não, Você vai lá a no site... partir de 200 gramas você consegue comprar. E hoje em dia, não é seguro para quem não consome glúten chegar numa loja de varejo dessas que tem, que o carinha sai pesando lá com a pazinha, porque um produto contamina o outro. Então esses caras da Ingredientes Online fizeram um negócio que é incrível, que eles fazem produtos que são separados e que não tem contaminação. Os caras têm o selo de seguros sem glúten. Então isso é muito importante. E hoje em dia, uma dificuldade de quem resolve aderir a uma vida sem glúten é conseguir esses produtos. Porque não é toda loja que tem psyllium, goma xantana, ou farinha de aveia, farinha que oxida rápido, sem glúten, farinha de linhaça que estraga rápido. E a Ingredientes Online entrega no Brasil todo. Então isso é uma facilidade muito, muito interessante, né? Deixa eu só falar um pouquinho, então. A Mama botou o forno da casa da gente vai ser 180 graus, tá? Pré-aquecido. Tudo sempre é pré-aquecido, tá? Não tem essa de, eu vou ligar e vou botar lá e vou ligar o forno. O forno sempre tem que estar na temperatura especificada. Aí entrou aqui, na verdade, aqui está 170. Eu programei 170 porque é um forno mais moderno, é um forno turbo, é um forno que foi preparado para economizar energia. Não é o nosso caso. Na nossa casa, o forno tradicional tem que estar a 180 graus. E aí vai ficar lá uns 35 minutos, mais ou menos, tá? Aí com 35 começa a fazer o teste do palito, saiu sequinho, já está pronto. Agora eu vou falar do mix sem glúten. Isso. Então a Mama, ela pegou os ingredientes, você vai pensar, o que é a receita do bolo? Farinha, gordura, açúcar, se fosse o nosso caso, a gente usou adoçante. Mas o que a gente usou de ingredientes são ingredientes de uma receita de bolo. Exato. A diferença é que a gente fez adaptações para que ficasse mais saudável sem perder sabor. Então, a Mama pegou e botou farinha de amêndoas. Farinha de amêndoa é uma farinha, está aqui, farinha de amêndoas, está aqui. Farinha de amêndoas é uma farinha low carb, então já está trazendo gordura boa, diminuindo o carboidrato, sem contar que é um ingrediente nobre, né? Que dá um sabor. Hoje em dia, quando a gente fala de produtos low carb, a gente não tem um universo muito grande de farinhas que funcionem bem, principalmente em bolo, em confeitaria. E a farinha de amêndoa, junto com a farinha de coco, são as minhas preferidas. Eu acho que são mais neutras e conseguem trazer sabor, gordura boa, sem estragar a receita. Exatamente. Linhaça também é muito bom. O problema da linhaça é que a linhaça estraga rápido. Então a gente tem que comprar a linhaça, tem que usar logo. É, porque depois fica com o sabor rançoso, né? Ela oxida muito rápido. Oxida muito rápido. Então vamos lá. O trigo, o glúten está no trigo, centeio e cevada. O trigo, ele tem uma composição de 75% carboidrato e entre 6% e 8% de proteína. Carboidrato é a parte amido e proteína é o glúten, que é a parte que a gente não quer. Então, quando a gente vai para o mundo sem glúten, a gente tem que pensar, o que eu vou fazer com o carboidrato, já que eu não posso usar o trigo. E eu não consigo separar o trigo, carboidrato, do glúten. Eu consigo até ter mais glúten, mas na farinha eu não consigo tirar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar uma farinha que me dê as mesmas características da farinha de trigo. Papai do Céu, quando criou o trigo, ele estava inspirado. O que ele não esperava é que a gente fosse fazer, sabe? Quase que eu falei palavrão. Não pode falar. Não pode, né? Mas a gente estragou. A verdade é que a gente estragou o trigo. O homem estraga tudo, né? Quem não vê aquele transgênicozinho, né? Tem tudo que é lugar. Ração de cachorro tem transgênico. Tudo tem transgênico hoje. Então, o trigo que a gente tem hoje, ele está com glúten muito forte. Então, vamos voltar lá. A gente vai tentar reproduzir o que Papai do Céu fez, só que sem glúten. Então, eu vou pensar, a farinha de trigo, ela me dá várias características. A Mama fez um bolo, o bolo está aqui atrás. Vai cortando o bolo, Mama. Deixa eu cortar o pessoal está todo aqui babando aqui. Ó, eu também. É que ele quer comer, gente. Eu quero, mas eu quero comer. Você sabe que outro dia teve uma aluna minha que falou isso pra mim? Falou assim, Marcelo, minha neta falou que todo vídeo seu você está comendo. Eu não entendo por quê, né? Não faz sentido nenhum. Então, hoje, para a gente pensar na farinha de trigo, a gente pensa nas características que ela vai trazer para a massa. Então, a farinha de trigo, ela faz com que o bolo fique em pé. Aqui,
Tanto a farinha de arroz que a gente usou, quanto a farinha de amêndoas tem essa característica, ajudar com que o bolo se sustente. A Mama ontem fez um bolo bem maior, que ficou ruim para a gente servir. No final a gente acabou reduzindo. Mas se ela quisesse fazer esse bolo com 2 vezes, 3 vezes... Aquele ali fica 2 vezes isso aqui. Então, a gente consegue, graças a uma farinha que vai dar estrutura, uma farinha sem glúten que vai dar estrutura. Então, no mix de farinhas que a gente usou farinha de arroz, tá? Farinha de arroz. Eu preciso de algum ingrediente que traga leveza, que deixe um bolo macio, o bolo, o pão, o que a gente for fazer fique macio. E aí, alguém já fez pão de ló? Pão de ló leva o quê? Qual é a receita do pão de ló? Lembra de cabeça? O ingrediente correto do pão de ló não é farinha de trigo, é fécula de batata. Então a fécula de batata traz a maciez. Só que se eu coloco farinha de arroz e fécula de batata direto nessa massa, o que vai acontecer? Você vai perceber. Farinha de arroz tem gosto, tem uma textura que é perceptível na nossa boca. Então a gente usa um outro ingrediente que abraça essas farinhas e faz com que elas se comportem como se fosse uma farinha só. Que é, no nosso caso, o polvilho. E aqui no caso específico da confeitaria, polvilho doce. Não faz sentido trazer o polvilho azedo e o polvilho doce. É a fécula de mandioca, só que uma é fermentada e outra é fresca, né? Então não faz sentido eu trazer alguma coisa fermentada, que fermentado vai me trazer casquinha, vai me trazer um sabor mais amargo, que não combina muito com o bolo, né? Não. E aí eu ainda tenho um problema. Eu trouxe 3 farinhas que me resolve a parte carboidrato do sem glúten. Mas eu continuo tendo um problema, que é o glúten. Eu preciso do glúten. Não o glúten que faz mal, mas eu preciso das características do glúten. Eu preciso que o bolo seja capaz de reter o gás ali dentro. E para isso eu preciso de uma substância que faça isso. E aí tem a goma xantana. A goma xantana, como o nome diz, é uma cola, e ela, se usado da forma correta, ela é capaz de segurar o gás. Isso que faz com que o bolo, que estava aqui pela metade, agora está crescendo lá. O ovo ajuda também. O ovo tem características semelhantes, mas o que a gente usa de coringa no universo sem glúten é a goma xantana, e ela vai fazer esse glúten, só que tudo bem, goma xantana é um produto natural, também encontra no site Ingredientes Online. Eu só estou vendo sair, só vai para lá, é uma única esse trem, é? Só vai para lá? Vai, aqui não tem. Então tá bom. Então vamos lá. Pessoal, a gente vai botar no site da Ingredientes Online, eu vou falar aqui para quem está gravando, quem quiser gravar, ligar o celular e pegar, eu vou falar agora os ingredientes que a Mama usou e os ingredientes do mix. E a gente vai postar no site da Ingredientes Online. No Instagram. Falei site, não sei, é porque eu sou velho, eu falo besteira. Olha aqui, vou pegar aqui. Estão ouvindo? Tá bom o áudio aí para vocês? Então vamos lá, ó. Liga o celular aí para gravar os ingredientes ou depois pega no Instagram do Ingredientes Online. Vamos lá. A Mama usou 2 ovos, 70 gramas de óleo de coco. Tá aqui. Biobene. Usamos 200 gramas de adoçante, que pode ser o de maçã ou o keto, que é o que eu uso. A Mama usou de maçã, né? Usei de maçã. O de maçã, muito bom. Por quê? Porque hoje, se você fizer com açúcar de maçã, aquela criança pequenininha que a mãe não quer dar adoçante, também não quer introduzir o açúcar, você pode dar o açúcar de maçã ou açúcar de coco ou um demerara orgânico. E é legal porque o açúcar de maçã ele é mais fininho, então para a gente que quer confeitar também funciona muito bem. 80 gramas ou ml de leite, aí a Mama usou leite, a gente não usa leite de origem animal, a Mama usou leite de amêndoas. E aí 130 gramas do mix, que eu vou ensinar vocês a fazerem agora. Agora não, quando acabar de falar as receitas, os ingredientes da receita. 46 gramas de farinha de amêndoas, 9 de canela e 10 de fermento químico. Só uma coisa, fermento químico é um ingrediente que todo mundo que vê receita vê o fermento químico entrando no final, né? Por quê? Porque fermento químico, o nome diz, é químico. Ele reage com a água imediatamente. Então,
você coloca o fermento em contato com a água, ele começa a borbulhar. Então, por isso que a gente sempre coloca o fermento químico no final, tá bom? Então, ela bateu tudo na batedeira e no final ela tirou a batedeira e botou o fermento lá e misturou. Agora, vamos lá, para a gente fazer, ó, fica até com cara de trigo, né? Se alguém entrega isso aqui assim, parece trigo. Exatamente. Então, a gente fez aqui o nosso trigo, só que é o nosso trigo sem glúten. Então, para fazer 1 quilo disso aqui, a gente usa meio quilo de farinha de arroz, 350 gramas de fécula de batata. Olha, eu quero ver quem vai gravar. Depois, vem cá, Ju. Deixa o celular aí. Quero fazer uma brincadeira aqui. Segredo, Ju. Então vamos lá. Quero ver quem está prestando atenção, hein? Então vamos lá. Para fazer 1 quilo, meio quilo de farinha de arroz, 350 gramas de fécula de batata, pode ser amido de milho, mas para o melhor resultado é fécula de batata, 140 gramas de polvilho doce e 10 gramas de goma xantana. Opa. Tá? Isso faz 1 quilo desse mix que eu posso usar para substituir a farinha de trigo. Tá? Eu consigo fazer 1 quilo. Isso aqui vende no supermercado, algumas empresas vendem, e é muito caro. Então a gente consegue fazer de uma forma acessível na nossa casa. Então vamos lá. A Ju me autorizou a fazer uma brincadeira aqui. Ju, cadê você? Estou aqui. A gente vai sortear. Olha, isso aqui é o elixir dos deuses. Quem gosta de fazer panqueca, eu faço, sabe o que eu faço? Sonho sem glúten, sabe? Sonho sem glúten, coloco isso aqui. Então, esse é um produto novo. Então, acabou de ser lançado. Então, é um xarope keto, cetogênico. Maravilhoso para panqueca. Para panqueca, para botar no sonho, bolinho de chuva, fazer um bolinho de chuva. Então, a Ju liberou para quem acertar os ingredientes que eu falei que estão aqui dentro. Então vamos lá. Vamos lá, Ju, depois vai ter que fazer um sorteio, hein? Vamos lá. Fala alto. Tá faltando 1, são 4. Hashtag fica a dica. Doce, polvilho doce. Vai. Olha, ela anotou até a quantidade, ó, mama. Ó, essa foi completa, hein? 140 de amido, 350 de fécula e 10 de goma. Opa, muito bom.